A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sábado, 26 de julho de 2025, tem como título Orando com Poder. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Queridos, havia um grupo de homens e mulheres que seguiam Jesus e acreditavam que ele era o Messias prometido nas Escrituras. Eles o acompanhavam por onde ele ia, aprendiam com seus ensinamentos e testemunhavam seus milagres. Mas um dia Jesus foi preso, julgado e condenado à morte de cruz. Seus seguidores ficaram desolados e com medo de serem perseguidos também. Porém, 3 dias depois, algo extraordinário aconteceu. Jesus ressuscitou. Ele apareceu a eles várias vezes, ensinando-lhes mais sobre o reino de Deus e prometendo-lhes o Espírito Santo. Assim, os discípulos ficaram reunidos em um lugar, orando e esperando a promessa de Jesus se cumprir. E foi então que aconteceu. Um som, como de um vento forte, soprou, enchendo toda a casa onde estavam. Eles viram como que línguas de fogo pousando sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Era uma experiência sobrenatural que transformou aqueles homens e mulheres em corajosos pregadores da palavra de Deus. Eles saíram dali cheios de alegria e ousadia, anunciando a todos que Jesus era o Messias, o Salvador do mundo. Eles falavam em línguas que nunca tinham aprendido, e as pessoas que os ouviam ficavam maravilhadas. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, subiu em um lugar público e começou a pregar, explicando que o que estava acontecendo era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele falou com tanta convicção e poder que muitas pessoas se converteram naquele dia. Mas nem todos ficaram felizes com o que estava acontecendo. Os líderes religiosos da época, que tinham condenado Jesus à morte, ficaram com medo de que aqueles discípulos estivessem ameaçando a sua autoridade. Então eles prenderam Pedro e João, dois dos principais líderes do grupo, e os interrogaram. Mas os discípulos não se intimidaram. Eles continuaram a pregar com ousadia, mesmo diante da ameaça da morte. Foi então que aconteceu o que está escrito em Atos 4:31, que é o texto que nós lemos hoje. Era mais uma manifestação sobrenatural do poder de Deus, que fortaleceu os discípulos para continuarem a pregar, mesmo diante da perseguição. Essa história, queridos, é um exemplo de como Deus pode transformar pessoas comuns em instrumentos poderosos em suas mãos. Os discípulos eram homens simples, sem estudos avançados ou habilidades especiais. Mas quando foram cheios do Espírito Santo, se tornaram corajosos pregadores da palavra de Deus, capazes de enfrentar qualquer desafio. Essa mesma promessa está disponível, queridos, para todos nós hoje. Se buscarmos a Deus com sinceridade e nos entregarmos a Ele, podemos ser cheios do Espírito Santo e nos tornarmos instrumentos poderosos em suas mãos. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.